Muito bom dia, pessoal. Que Deus nos abençoe. Começando mais uma semana com o nosso propósito, mais uma semana iniciando. Que Deus possa estar nos abençoando, nos fortalecendo grandemente em tudo que formos fazer. Por aqui ainda seguimos rouca, mas graças a Deus está dando ainda para a gente estar falando, para a gente conversar um pouquinho a respeito do que Deus tem colocado nas nossas vidas. O dia de hoje, ele fala sobre criado para se tornar semelhante a Cristo. Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu, desde o princípio, moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho. Nele, vemos a vida humana em sua forma original. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Quando olhamos para o Filho, vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Desde o princípio, o plano de Deus é fazê-lo semelhante a seu Filho Jesus. Esse é seu destino e o terceiro propósito de vida. Deus uniu esse intento já na criação. Depois Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Em toda a criação, somente o ser humano foi feito à imagem de Deus. Esse é um grande privilégio que muito nos honra. Não podemos absorver tudo que essa frase abrange, mas com certeza é possível analisar alguns aspectos. Assim como Deus, somos seres espirituais. Nosso espírito é imortal e sobreviverá nosso corpo terreno. Somos intelectuais, podemos pensar, ponderar e solucionar problemas. Como Deus, o ser humano é relacional. Podemos dar e receber amor verdadeiro. Somos dotados de consciência moral. Podemos discernir entre o certo e o errado, que nos torna responsáveis diante de Deus. A Bíblia diz que todas as pessoas, não apenas os cristãos, detêm parte da imagem de Deus. Esse é o motivo pelo qual o assassinato e o aborto são um erro. No entanto, a imagem está incompleta, além de ter sido danificada e distorcida pelo pecado. Então, Deus enviou Jesus para restaurar a imagem em sua plenitude, algo que havíamos perdido. Com o que se parece a plena imagem e semelhança de Deus? Ela se parece com Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é a imagem exata de Deus, a imagem do Deus invisível e a expressão exata do seu ser. As pessoas usam frequentemente a expressão tal pai, tal filho, para se referir à semelhança entre ambos. Quando as pessoas percebem a semelhança entre mim e meus filhos, isso me agrada. Deus também quer que os filhos dele manifestem sua imagem e semelhança. A Bíblia diz: você foi criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade. Deixe-me ser absolutamente claro. Você jamais se tornará Deus, nem mesmo um Deus. Essa mentira, impregnada de arrogância, é a mais antiga tentação de Satanás. Ele prometeu a Adão e Eva que, caso quisessem seu conselho, seriam como deuses. Muitas religiões e filosofias da nova era ainda promovem a velha mentira de que somos divinos e podemos nos tornar deuses. O desejo de ser divino manifesta-se toda vez que tentamos controlar as circunstâncias, o futuro e as pessoas ao redor. Na condição de criaturas, porém, jamais seremos o Criador. Deus não quer que você se transforme num Deus, e sim que se torne como Ele. Que assuma valores, atitudes e caráter próprios dele. A Bíblia diz: agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida.
O supremo objetivo de Deus para a sua vida aqui não é o conforto, e sim o desenvolvimento do caráter. Ele quer que você cresça espiritualmente e se torne semelhante a Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo não significa perder a personalidade ou se tornar autômato. Deus criou em você um caráter único, portanto é óbvio que não pretende destruí-lo. Ser semelhante a Cristo consiste em essência na transformação do caráter, não da personalidade. Deus quer que você desenvolva o tipo de caráter descrito nas bem-aventuranças de Jesus, no fruto do Espírito, no notável capítulo de Paulo sobre o amor, e nas características de uma vida produtiva e eficaz descrita por Pedro. Toda vez que se esquecer de que o caráter é um dos propósitos de Deus para a sua vida, você ficará frustrado diante da situação que estiver enfrentando. Talvez você pense: por que isso está acontecendo comigo? Por que estou passando por momentos tão difíceis? Uma resposta poderia ser que a vida é necessariamente difícil, pois é isso que nos possibilita crescer. Lembre-se de que aqui não é o céu. Muitos cristãos interpretam erroneamente a promessa de Jesus acerca da vida completa, como se isso significasse saúde perfeita, estilo de vida confortável, felicidade ininterrupta, plena realização dos sonhos e alívio instantâneo dos problemas por meio da fé e da oração. Em suma, acreditam que a vida cristã seja fácil e vivem a expectativa de um céu terreno. Essa perspectiva egocêntrica considera Deus uma espécie de gênio da lâmpada, que existe tão somente para nos servir em nossa busca egoísta de realização pessoal. Deus, porém, não é nosso criado, e caso nos deixemos levar pela ideia de que a vida deve ser fácil, ficaremos grandemente desapontados ou viveremos uma constante recusa em aceitar a realidade. Nunca se esqueça de que a vida não gira em torno de você. Você existe para os propósitos de Deus, não o contrário. Porque Deus lhe proporcionaria um céu aqui, quando Ele já planejou o verdadeiro céu para você na eternidade? Deus concede nosso tempo aqui para construirmos e fortalecermos nosso caráter para viver no céu. A obra do Espírito Santo de Deus em você. É tarefa do Espírito Santo produzir um caráter semelhante ao de Cristo em você. A Bíblia diz: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. O processo pelo qual nos tornamos mais semelhantes a Jesus é chamado santificação, que é o terceiro propósito de vida neste mundo. Você não pode reproduzir o caráter de Jesus por esforço próprio. Decisões de ano novo, força de vontade e as melhores intenções não são suficientes. Somente o Espírito Santo tem poder para realizar as transformações que Deus deseja em nossa vida. A Bíblia diz: Deus está operando em vocês, dando-lhes o desejo de obedecer-lhe e a capacidade de fazer o que lhe agrada. Mencione o poder do Espírito Santo e muitas pessoas imaginarão manifestações milagrosas e emoções intensas. Mas na maioria das vezes, esse poder atua em sua vida de maneira discreta e silenciosa, de modo que às vezes nem a percebe. Ele frequentemente nos toca como uma brisa suave. As características de Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação. Permitimos que Cristo viva por meio de nós, pois este é o segredo. Cristo vive em vocês. Como isso acontece na vida real? Pelas escolhas que fazemos. Escolhemos fazer a coisa certa nas diversas situações de nossa vida, confiando que o Espírito Santo de Deus nos concederá força, amor, fé e sabedoria para agir. Uma vez que o Espírito de Deus vive em nós, estas coisas estão sempre à disposição quando necessárias. Devemos cooperar com a obra do Espírito Santo. Por toda a Bíblia, vemos uma importante verdade ilustrada repetidamente. O Espírito Santo libera poder no momento em que você dá um passo de fé. Josué deparou com um obstáculo intransponível, as águas transbordantes do Rio Jordão,
que recuaram somente depois que os líderes pisaram na água corrente, num ato de obediência e fé. A obediência libera o poder de Deus. Deus espera que você haja primeiro. Não espere sentir-se poderoso ou confiante. Siga adiante na sua fraqueza, fazendo a coisa certa a despeito de seus medos e sentimentos. É assim que você coopera com o Espírito Santo. Essa é a forma de seu caráter se desenvolver. A Bíblia compara o crescimento espiritual a uma semente, a uma edificação e a uma criança que se desenvolve. Cada metáfora exige uma participação ativa. Sementes devem ser plantadas e cultivadas. Edificações devem ser construídas. Elas não aparecem do nada, e crianças devem comer e se exercitar para crescer. Embora o esforço não tenha efeito para a salvação, ele está relacionado com o crescimento espiritual. Pelo menos em 8 ocasiões no Novo Testamento, nos é dito para fazermos todo o esforço em nosso crescimento até nos tornarmos semelhantes a Jesus. Você não pode apenas ficar esperando que isso aconteça. Paulo explica em Efésios 4, versículo 22 a 24, as 3 coisas que devemos fazer para nos tornar semelhantes a Cristo. Em primeiro lugar, devemos abandonar nossa antiga maneira de agir. Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Em segundo lugar, devemos mudar nosso pensamento. Deixe que o Espírito transforme sua maneira de pensar. A Bíblia diz que somos transformados pela renovação de nossa mente. A palavra grega para transformado, metamorfoses, usada em Romanos capítulo 12, 2 e 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, é hoje aplicada para descrever a fantástica metamorfose sofrida pela lagarta ao se tornar borboleta. É uma bela descrição do que acontece espiritualmente conosco quando permitimos que Deus dirija nossos pensamentos. Somos transformados de dentro para fora, tornando-nos mais belos, sendo liberados para voos mais altos. Em terceiro lugar, precisamos assumir o caráter de Cristo ao desenvolvermos hábitos novos e dignos de Deus. O caráter é basicamente a soma dos hábitos. É como você habitualmente age. A Bíblia diz que devemos revestir-nos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Deus usa a sua palavra, as pessoas e as circunstâncias para nos moldar. São 3 fatores indispensáveis ao desenvolvimento do caráter. A palavra de Deus proporciona a verdade de que precisamos para crescer. Os filhos de Deus contribuem com o apoio de que necessitamos para crescer. E as circunstâncias promovem o ambiente para pormos em prática as características de Cristo. Se você estudar e aplicar a palavra de Deus, reunir-se regularmente com outros fiéis e aprender a confiar no Senhor nos momentos difíceis, garanto que se tornará mais parecido com Jesus. Veremos cada um desses fatores de crescimento nos capítulos a seguir. Muitos presumem que estudo bíblico e oração é tudo que necessitam para crescer espiritualmente. Mas algumas questões da vida nunca serão transformadas somente pelo estudo bíblico e pela oração. Deus usa pessoas. Ele prefere agir por meio delas, a realizar milagres. Assim passamos a depender uns dos outros para alcançar a comunhão. Ele quer que cresçamos juntos. Em algumas religiões, as pessoas consideradas mais santas e maduras espiritualmente são aquelas que se isolam das outras em monastérios no topo de montanhas, afastadas do pernicioso contato com outros seres humanos. Trata-se de um erro grosseiro. A maturidade espiritual não é uma busca individual e solitária. Você não pode crescer à semelhança de Cristo em isolamento. Você deve ter pessoas ao redor e interagir com elas. Precisa fazer parte de uma igreja e de uma comunidade. Por quê? Porque a verdadeira maturidade espiritual
diz respeito a aprender a amar como Jesus amou. E você não pode ser semelhante a Jesus na prática, sem se relacionar com outras pessoas. Lembre-se, tudo consiste no amor. Amar a Deus e amar os outros. Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. A maturidade espiritual não é instantânea nem automática. É um desenvolvimento que se prolonga por toda a vida. A respeito desse processo, Paulo afirma: isso irá continuar até que sejamos maduros como Cristo e seremos totalmente semelhantes a Ele. Você é uma obra em construção. Sua transformação espiritual, no que se refere a desenvolver o caráter de Jesus, durará o restante de sua vida e mesmo assim não será completada aqui. Só terminará quando você for para o céu ou quando Jesus voltar. Então, qualquer particularidade ainda não desenvolvida do caráter se resolverá. A Bíblia diz que quando finalmente formos capazes de ver Jesus com perfeição, vamos nos tornar perfeitos como Ele. Não podemos sequer imaginar como seremos quando Cristo voltar. No entanto, sabemos que quando Ele chegar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como realmente é. Grande parte das confusões na vida cristã tem origem no desconhecimento da simples verdade de que Deus está muito mais interessado em edificar nosso caráter que em qualquer outra coisa. Preocupamos-nos quando Deus parece silencioso a respeito de determinados assuntos, como: que carreira devo escolher? A verdade é, existem muitas carreiras diferentes que podem estar de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. O que mais importa para Deus é que, seja qual for sua escolha, você a desempenhe com a postura de Cristo. Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Somos seres humanos, não fazeres humanos. Deus se preocupa muito mais com seu caráter que com sua carreira, porque você levará seu caráter para a eternidade, mas não a carreira. A Bíblia adverte: não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. É preciso tomar uma decisão contra a sua formação cultural, para que você possa se concentrar em se tornar cada dia mais semelhante a Jesus. Caso contrário, outras forças, amigos, pais, colegas de trabalho e a cultura estabelecida tentarão moldá-lo à imagem delas. Lamentavelmente, uma rápida análise de diversos livros cristãos de sucesso revela que muitos fiéis abandonaram a finalidade de viver para o cumprimento dos grandes propósitos de Deus, para se dedicar a obter estabilidade emocional e realização pessoal. Isso é narcisismo, não discipulado. Cristo não morreu na cruz apenas para que pudéssemos levar uma vida equilibrada e confortável. O propósito de Cristo é muito mais profundo. Ele deseja nos tornar semelhantes a Ele antes de nos levar para o céu. Esse é o nosso grande privilégio, nossa responsabilidade direta e o nosso destino. Que bênção, gente. Mais uma semana iniciando. Mais uma semana que Deus permite escutarmos um pouquinho da sua palavra, desfrutarmos um pouquinho do que Ele está requerendo das nossas vidas. E nós fomos criados para ser semelhante a Cristo, fazer como Cristo fez. Esse é o plano de Deus. Deus, Ele nos criou com um caráter único. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu caráter. Somos únicos. Não há 2, 3 de nós. Cada um é único.
Podemos ter algumas coisas parecidas? Sim, mas somos únicos. E ser semelhante a Cristo consiste em essência, na transformação do caráter, não da personalidade. É tarefa do Espírito Santo produzir um caráter semelhante de Cristo em nós, mas temos de deixar Ele fazer esse trabalho. Porque se não permitirmos, não seremos semelhantes a Cristo. Então isso não é de nós mesmos, não vamos conseguir sozinhos estar fazendo isso. Mas quando deixamos o Espírito Santo trabalhar no nosso coração, trabalhar na nossa vida, o Espírito Santo ele nos produz um caráter semelhante ao de Cristo. A obediência, ela libera o poder de Deus. Todos esses dias temos visto sobre o que Deus está requerendo das nossas vidas. A nossa obediência, que possamos ser obedientes. E quando somos obedientes, Deus ele libera um poder tremendo. E Deus ele usa palavra, pessoas e circunstâncias para nos moldar. Então muitas das vezes não compreendemos as coisas que acontecem, as pessoas que passam pela nossa vida, mas há um propósito para tudo isso. E Deus ele usa cada circunstância, cada pessoa, cada palavra, cada ato, cada coisa da nossa vida, Deus ele usa para nos moldar, para que estejamos alinhados ao propósito dele, ao que ele tem reservado para nós. O processo não é nada fácil. Obedecer a Deus requer renúncia. E principalmente renunciarmos a nós mesmos, a nossa vontade. Então por isso muitas das vezes não é fácil a gente renunciar. Por quê? Porque queremos do nosso jeito, queremos do nosso modo, não queremos renunciar. E muitas das vezes é aquilo que Deus está pedindo. Olha, renuncie isso, é isso aqui que está faltando. Mas muitas das vezes estamos tão apegados que não queremos renunciar. Então não obedecemos e muitas das vezes atrasa algumas bênçãos que Deus tem para nós. Deus ele deseja que sejamos parecidos com Ele. Por isso, Ele precisa nos moldar e deixar que passemos por determinadas situações para que aprendamos a fazer como Jesus fez. Então, muitas das vezes, precisamos moldar, sim, o nosso caráter, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar, para sermos parecidos com Jesus. É algo que, assim, quando acontece determinada situação, você se perguntar como Jesus faria, como Jesus responderia, como Jesus tomaria essa decisão. E aí você vai ver, o próprio Deus vai mostrar para você, e muitas das vezes vai ser situações que você fala, tá, eu não preciso responder. Jesus não responderia, então vamos deixar passar. Deixar que Deus tome conta, que Deus corrija, que Deus faça justiça. Por quê? Porque a partir do momento que falamos algumas palavras, elas já não voltam mais para a nossa boca. E elas causam um dano tremendo. Então precisamos estar em alerta, precisamos nos policiar com as nossas palavras, com as nossas ações. Aqui ele falou sobre a obra do Espírito Santo de Deus em você. À medida que o Espírito Santo trabalha em nós, tornamos-nos mais e mais semelhantes a Cristo e refletimos a sua glória ainda mais. Você não pode reproduzir o caráter de Jesus por esforço próprio. Não é somente decisões de ano novo, força de vontade. As melhores intenções não são suficientes. É somente o Espírito Santo que tem poder de transformar o que Deus deseja para a nossa vida. Em seguida, a gente vê que devemos cooperar com a obra do Espírito Santo. E aqui fala que o Espírito Santo ele libera poder no momento em que você dá um passo de fé.
Josué deparou com um obstáculo intransponível, as águas transbordantes do Rio Jordão, que recuaram somente depois que os líderes pisaram na água corrente, num ato de obediência e fé. Então, a obediência, ela libera o poder de Deus. Então, Deus espera que você haja primeiro. Deus, ele não espera que possamos nos sentir poderoso ou confiante. Deus, ele quer o quê? Que agimos primeiro em confiança, em obediência, mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que eu não consiga compreender o que está acontecendo, o que Deus está fazendo, mas eu preciso ter fé, eu preciso dar o meu primeiro fé, mesmo que eu não tenha a resposta de Deus, mas em ato de fé, confiar, falar, eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. E aqui fala que a Bíblia, né, ela compara o crescimento espiritual a uma semente, a uma edificação e a uma criança que se desenvolve. Sementes devem ser plantadas e cultivadas. Edificações devem ser construídas. Elas não aparecem do nada. E as crianças devem comer e se exercitar para crescer. Então, assim é o nosso crescimento espiritual. Precisamos exercitar, precisamos nos alimentar. Precisamos cultivar cada coisa que Deus coloca na nossa vida. Se alimentar da palavra de Deus, buscar a palavra de Deus. Quanto mais cheios de Deus ficamos, mais as coisas parecem pequenas. Não damos tanta importância. Conseguimos tocar a nossa vida diante das situações mais difíceis. Só que quando não estamos buscando Deus, estamos mais afastados. Cada problema ele parece enorme, ele parece intransponível, ele parece que é muito maior do que Deus. Até tem uma frase que fala, né? Não conte para Deus o tamanho do seu problema, mostre para o seu problema o tamanho do seu Deus, né? E Deus, ele é infinitamente mais, ele é poderoso, ele é Pai. E ele está disposto a te abençoar, ele quer que sejamos semelhantes a ele. Em tudo sejamos parecidos com ele. Aqui Deus usa a sua palavra, pessoas e circunstâncias para nos moldar. Sim, ele vai usar para o propósito dele. Se estamos desalinhados ao que ele pede, ao que ele quer, ele vai usar quem precisar usar para nos moldar, para que voltemos na rota e estejamos de acordo com o propósito que ele nos criou para ser. Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. A maturidade espiritual, ela não é instantânea. É um desenvolvimento que se prolonga por toda a vida. Então, isso irá continuar até que sejamos maduros como Cristo e seremos totalmente semelhantes a Ele. Então, somos uma obra em construção. E aqui fala, né? A sua transformação espiritual, no que se refere a desenvolver o caráter de Jesus, durará o restante de nossas vidas. E mesmo assim ainda não será completada aqui. Só terminará quando formos para o céu ou quando Jesus voltar. Então estamos em constante evolução. Estamos em constante aprendizado. Estamos em uma constante obra em construção. Deus está nos construindo. Muitas das vezes nos desconstruindo para que Ele possa fazer algo novo, para que Ele possa moldar, para que Ele possa realinhar, Ele possa estruturar a base. E mesmo que muitas das vezes não queremos, né? Às vezes brigamos com nós mesmos por não compreender alguns propósitos de Deus. Mas Ele está lá, Ele está trabalhando, Ele está usando pessoas, Ele está usando situações. Então, quando você não compreender nada do que está acontecendo, quando você fala assim, Deus,
não tem saída, não estou compreendendo tudo o que está acontecendo. Saiba que Deus está te moldando através dessa situação. Há muitos nãos que são necessários Deus nos dizer, porque Ele precisa que a gente esteja apto a receber o que Ele tem. E para que isso não nos atrapalhe, para que isso não se torne algo ruim na nossa vida. Às vezes queremos tanto algo que ainda não estamos preparados para receber. E se recebemos antes do tempo, o que acontece? Se esvai das nossas mãos, se esvai da nossa vida. E não é isso que Deus quer. Tudo que Deus faz, Ele é perfeito. Deus, Ele não chega na hora errada. Ele chega na hora certa, no tempo certo. Nós queremos para ontem, nós não entendemos. Mas para tudo há um propósito de Deus. E o que Deus mais quer de nós é que sejamos semelhantes a Ele. Então Ele vai nos moldar, Ele vai usar pessoas, Ele vai usar circunstâncias. Ele quer intimidade com você. Ele quer a sua honestidade, que é algo que a gente tem falado desde o começo. O que Deus está requerendo de nós. Deus, Ele foi honesto. Deus, Ele foi humilde. Então precisamos ser assim como o nosso Pai. Ser humilde, ser honesto. Fazer o que Jesus fez. Sermos parecidos com Ele, sermos semelhantes a Ele. Então que Deus possa te abençoar. Que você possa se colocar na posição de viver de acordo com a vontade de Deus. Procurando ser semelhante a Cristo. É fácil? Não é fácil. Mas quando deixamos o Espírito Santo trabalhar nos nossos corações, nas nossas vidas, tudo fica mais leve, tudo fica diferente. E a transformação, ela é de dentro para fora, ela não é de fora para dentro. Então, quando o Espírito Santo ele começa a agir no nosso coração, quando temos um encontro verdadeiro, o Espírito Santo ele vai trabalhando de forma que de dentro para fora vai havendo uma grande transformação. É igual a borboleta, o processo que ela passa até ela alcançar o voo mais alto. Assim somos nós. Estamos numa constante evolução diária, até podermos voar, alcançar voos enormes. Então Deus tem muito para nos dar, para fazer por nós. Mas muitas coisas precisamos estar semelhantes a Ele, para que recebamos e sejam bênção nas nossas mãos, que não venhamos destruir. Então que Deus possa te abençoar. O propósito de Cristo, ele é muito mais profundo. Ele deseja nos tornar semelhantes a Ele antes de nos levar para o céu. Esse é o nosso grande privilégio, nossa responsabilidade direta e o nosso destino. Então que Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus fale ao seu coração. Essa semana vamos aprender um pouquinho aí sobre nos tornarmos semelhante a Cristo. Fomos criados para ser semelhante a Cristo. E dia a dia vamos aprender um pouquinho de cada, de como é se tornar semelhante a Cristo, o que Deus requer das nossas vidas para nos tornarmos semelhante a Ele, fazermos igual a Ele. E o dia de hoje, o pensamento ele fala o tema para reflexão. Fui criado para me tornar semelhante a Cristo. O versículo é: conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele, e refletimos ainda mais a sua glória. Romanos, capítulo 12, versículo 2. A pergunta para meditar é: em que área de minha vida preciso hoje rogar pela operação do Espírito Santo para me tornar mais semelhante a Cristo? Então que possamos aí, em comunhão com Deus, em comunhão com o Espírito Santo, meditar, orar, para que o Espírito Santo nos mostre aonde precisamos ser mais semelhantes a Cristo, aonde estamos falhando, aonde estamos errando, que não temos nos tornado semelhante ao nosso Pai. Que possamos pedir ao Espírito Santo que Ele opere de uma forma toda especial, de uma forma diferente, para que possamos nos tornar semelhantes a Cristo.
para que, ao olharem para nós, vejam a diferença, vejam o brilho de Cristo, vejam que somos parecidos com Cristo e queira conhecer esse Cristo, se achegar mais a Ele. Somos luz. Deus nos fez para sermos luz aqui na terra. Então precisamos nos conectar com Deus, nos colocar à disposição, permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós, tirando tudo que não convém, tudo que não é para estar no nosso coração, na nossa vida, e possamos estar de acordo com a vontade de Deus, alinhando ao seu propósito, vivendo o seu propósito e nos tornando cada vez mais semelhantes a Ele. Que Deus assim nos abençoe no dia de hoje. Senhor nosso Deus, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos, ó Pai, que o Senhor já tem derramado, que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, ó Pai. Continua nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando, Senhor, uma semana extraordinária debaixo da Tua graça. Abençoando a cada um de nós, Senhor, no nosso trabalho, no nosso lar, por onde formos, o Senhor possa estar nos guardando e protegendo, Senhor. Que possamos, ó Pai, estar alinhados ao Teu propósito e que possamos deixar o Espírito Santo trabalhar, Senhor, nas nossas vidas, para que nos tornemos semelhantes a Ti, ó Pai. Dá-nos um dia de paz, Senhor. Fica conosco, ó Pai. Revoga todas as causas, vai à frente de tudo, Senhor. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que você tenha aí um dia extraordinário, um dia abençoado. E amanhã, se assim Deus permitir, estaremos aqui novamente, continuando mais um pouquinho da porção da Palavra de Deus. São 22 dias já de propósito e grandes coisas o Senhor já tem feito, o Senhor já tem falado ao nosso coração e Ele vai continuar ministrando. E que possamos nos tornar cada dia mais, um pouquinho que seja, mais parecidos com Cristo, até ficarmos bem semelhante a Ele. Que o Espírito Santo possa trabalhar no meu, no seu e no nosso coração, de uma forma toda especial. Fiquem bem, fiquem com Deus. Deus abençoe grandemente. Um forte abraço a todos vocês. Beijo grande a todos.